Você teria essa mesma coragem, você mãe, você pai, para proteger, para salvar, uma tentativa de salvar seus filhos? A gente vai debater esse assunto aqui no Fala Espírito Santo. A gente recebe a psicóloga Luana Marocco. Obrigada, Lu, pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Mirielle Grifo, que também é mãe. Você consegue, Mirielle, se colocar por alguns instantes no lugar dessa mãe que a gente mostrou agora? Acabei de ver e me coloquei. O que você sentiu? O que você sente vendo essas cenas? Eu faria o mesmo. Eu jamais deixaria que um filho meu, correndo perigo, passasse por uma situação onde eu estivesse presente. Eu jamais deixaria de socorrer, mesmo que isso custasse a minha vida, como ela fez. Foi nítido que ela passou ali, foi o amor genuíno de uma mãe. É sobre isso, é sobre a gente amar e proteger. Não pensaria duas vezes? Não tem como pensar. Eu até me emociono, porque eu sou mãe, eu faria isso. Você já vai com o intuito de salvar a vida e ainda 2 filhos, porque o outro ainda corre perigo. Então, quer dizer, é muito triste. São 2h23. Você que está acompanhando agora o Fala Espírito Santo, participa com a gente sobre esse assunto, porque é algo que mexe muito, né? Principalmente no instinto materno, o instinto paterno também. O que você seria capaz de fazer ou o que você já fez para salvar o seu filho? Está aqui o telefone 99942-2478, tem o nosso QR Code, está vendo aqui embaixo? É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aí você já clica e já fala diretamente com a gente. Já vou ler seu comentário, tá? Enquanto isso, Luana Marocco, o que explica essa atitude dessa mãe? Olha, na verdade, é o cérebro reagindo, né? Como a Miri falou, assim, você não pensa, você só reage. No popular a gente fala, né, que um filho é amar fora do peito, né? Então, assim, numa situação de perigo, né, a amígdala, ela é alertada, né? E a gente tem essa luta, fuga, né, ou proteção. Então, com um filho, tem estudos que mostram que você vê um filho seu correndo perigo, é como se fosse no seu próprio corpo, é como se fosse você correndo perigo. Então, não dá nem tempo da gente racionalizar sobre o acontecimento. Você simplesmente age nesse instinto mesmo de proteção, né, para lutar contra quem quer que seja, em proteção ao seu filho. As descargas de noradrenalina, adrenalina, né? Impedem você de perceber essa dor, né? E você simplesmente vai pelo instinto mesmo, pelo impulso. Você nem pensa, é o impulso mesmo, né? E é o seu filho que está ali correndo risco. No caso, a Mirielle ainda pontuou muito bem, 2 filhos ainda, né? Vamos ler aqui já as participações que chegaram pra gente. Também quero participação masculina, tá? Não é só sobre as mães, não. Também quero saber como é que é esse sentimento também para os pais. Tem aqui, olha, tem a Raquel. Boa tarde, Roberta. Eu já entrei num tiroteio para buscar minha filha. Imagina, uma situação no meio de um tiroteio que a mãe não sabe nem da onde está vindo, para onde está indo, só aquela correria, né? Imagina, se coloca no lugar da Raquel também. Olha, boa tarde, Roberto. Sou a Josi de São Mateus, está aqui falando com a gente. Ela foi uma leoa. Eu também faria isso, com certeza. Outro relato que também chegou. Boa tarde, Albertinha. Eu faria a mesma coisa. Eu tenho orgulho dos meus filhos. Outro relato, aposentei, sou corretor de imóveis para equilibrar as contas, mas... aqui as mensagens se misturaram aqui, chegaram outras mensagens. Boa tarde, Albertinha. Eu faria a mesma coisa. Eu tenho orgulho dos meus filhos. Amo eles demais. Eu dou a vida por eles, né? Mas uma coisa é quando a gente pensa na teoria, eu dou a vida por eles. Agora, se colocar na prática, realmente isso mostra do que a gente é capaz, Mirielle? Olha, Beta, eu, sinceramente, eu não consigo nem, tipo assim, pensar nessa hipótese, mas eu tenho certeza absoluta que se uma das minhas filhas estiverem correndo perigo, eu não sei do que eu seria até capaz para protegê-las, para enfrentar aquilo ali com elas, porque a gente nunca passou por uma situação assim, né? Eu sempre lutei para fazer do melhor
que eu pude por elas, mas eu sempre tive essa convicção. A hora que é para agir, eu tenho que agir. E eu sei que amor de mãe, muitos falam que é incondicional. Não, temos que ter condições para amar, porque a condição, ela dá limites. Mas, nesse caso, a gente não está falando de impor condições, mas sim de você salvar uma vida que saiu de dentro de você e que você não se vê sem ela. Então, você quer de qualquer maneira que ela esteja ali com você. E essa mãe está de parabéns. Ah, é loucura? Não. É só quem é mãe para entender uma atitude de uma mãe em desespero para salvar a vida de um filho. Você que está chegando agora, são 2 horas e 27 minutos, a gente está trazendo um caso, é uma cena que chama bastante atenção, uma das cenas mais comentadas hoje também, que essa mãe, ela sabia que o filho estava sendo ameaçado, tudo seria por conta de ciúmes. E esse filho foi envolvido numa emboscada, esse atirador que a gente estava acompanhando ali, ele mandou uma mensagem para a mãe falando que não duraria muito tempo, que o menino não duraria muito tempo. O que essa mãe fez? Foi atrás para tentar proteger o filho. Ela pulou nas costas do atirador na tentativa de impedir que ele atirasse contra o filho. E o que chama atenção é que nessa cena, ela cai no chão. Ela se colocou em total risco, né? Porque ela poderia ali ter sido o próximo alvo desse atirador, que ele até mesmo tentou contra a vida do irmão. Isso mostra até o quanto eles são capazes, né? Porque foi para um irmão, matou um irmão e tentou no outro, ele atirou contra o outro irmão também. Imagina o sofrimento dessa mãe, Luana Marocchio. Nossa, eu não posso nem mensurar. E assim, a dor da perda de um filho, né, é muito mais difícil de superar do que a dor da própria morte, né? Então, assim, leva-se anos para, entre aspas, superar a dor da perda de um filho. Imagina uma situação que ela já estava avisada, né? Ela se antecipou para tentar protegê-los. Eu acredito que ela nem imaginou que fosse chegar nesse ponto, talvez, né? Ficasse só de ameaças e fosse só respaldá-lo para voltar para casa. Só que chegou lá, realmente não eram só ameaças, né? Esse sentimento de vingança faz as pessoas ficarem muito cegas também, de raiva, né? E também terem atitudes muito impulsivas, né? E aí fica um estrago, uma família que nunca mais vai voltar a ser a mesma, né? Imagina uma mãe, mesmo que esse outro filho se recupere, o que está em estado grave no hospital, nunca mais a vida dessa mãe vai ser a mesma. Uma cena que certamente vai ser difícil dela conseguir processar. Ah, com certeza. Esses abalos traumáticos, assim, né, familiares, eles trazem uma mudança na dinâmica familiar muito significativa. Então, assim, é possível que os laços se estreitem ainda mais, se eles já tinham uma boa relação, né? Mas, com certeza, a vida não vai ser mais a mesma, né, Beta? Olha, tem mais participações aqui, chegaram muitos comentários, viu? Boa tarde, eu sou Karina de Guarapari. Eu teria coragem, sim, de dar a vida pelos meus filhos, eu não pensaria 2 vezes. Outro relato, oi Roberta, por um filho, eu mato e morro, eu faria a mesma coisa. Esse é o comentário da Vera, de Paú. Também tem outro relato, Roberta, pelo meu filho, eu entrego a minha vida sem pensar 2 vezes, porque ele é tudo para mim. São comentários que chegam carregados de emoções, né? A gente está falando do nosso bem maior, os nossos filhos. Boa tarde, sou mãe recente, com certeza faria tudo pela minha filha. Essa é a participação da Lidiane. Já tem outro relato também. Já fiz, Robertinho, e faria tudo de novo para proteger meus filhos. Eu só tenho um casal de filhos, tá? Deus, sou apaixonada pelo meu filho. Boa tarde, Roberto. Que história trágica e triste. Mas eu faria a mesma coisa. Sou uma leoa. Eu amo demais meu filho. Que Deus abençoe esta mãe. É o comentário da Karina. Tem outro relato também da Vanessa de Guarapari, que fala, nós mães sempre com esse instinto, né, de proteger os nossos filhos, eu faço qualquer coisa para salvá-los. A Renata também participa com a gente, eu faria o mesmo pelos meus filhos. Olha, Roberta, nessa situação eu faria a mesma coisa para salvar as minhas filhas. Vocês estão entendendo que não tem um comentário que faça a pessoa pensar, repensar numa situação como essa? Olá, Roberta, minha filha quando o bebê caiu da escada, eu pulei atrás de cabeça. Eu imagino, eu já passei por uma situação também parecida com a minha Maitê. A Aline, mãe da Sofia Vial. Aline,
Pensei tanto no seu sentimento quando a gente estava produzindo essa reportagem. Com toda certeza eu lutaria com todas as minhas forças para salvar a minha filha. Eu passei por essa situação, é muito difícil. Quando aconteceu o fato com a minha filha, eu saí em meio aos tiros para tentar salvá-la. Infelizmente, eu não consegui. A Aline, gente, é a mãe da Sofia Vial, um tiroteio que aconteceu na região de Santa Rita, em Vila Velha, no ano passado, que a gente repercutiu. Uma adolescente de 15 anos que, infelizmente, teve a vida interrompida por conta de tiroteios, guerra do tráfico, né? Aline, obrigada pela sua contribuição com esse assunto. E ela diz, o amor de mãe vai além de qualquer coisa, de qualquer dor, de qualquer medo. Uma verdadeira mãe, na hora que ver o filho passando por perigo, vira uma verdadeira leoa. Vamos parar um pouquinho aqui no comentário da Aline para a gente repercutir, Luana Maroca. Como é que fica para essa mãe, depois de ver toda essa cena, depois da perda do filho, depois da perda da filha, que é o caso da Aline também, né? Como que ela lida com esse sentimento? Olha, a princípio, a gente lida da mesma forma como se fosse um luto, né? Ainda que ele sobreviva, mas o luto da experiência, o luto do trauma, o luto de tanta tensão, né? De tanto perigo exposto. Eu acho que é aquele momento assim que a consciência vai voltando e você vai fazendo uma retrospectiva da cena, né? Aquele impacto emocional que aquilo tudo gerou, porque uma arma é uma arma, né? Ela imediatamente tira a sua vida. Ainda mais aonde pegar o tiro e tudo mais. A gente vê, claro, vários acidentes que as pessoas têm um livramento praticamente, né? Quase que um milagre mesmo. Mas a maioria dos casos, infelizmente, o desfecho é trágico. Então, lidando de uma forma como a gente faz um luto, vivendo um dia de cada vez. Eu acredito que, pelo comprometimento dela com esse amor, com esses filhos, né, esse impacto seja aliviado de alguma forma por essa ação dela de estar ali presente, ter tentado proteger. Eu acho que quando a mãe não sabe ou não estava presente, o sentimento de culpa, ele cresce numa proporção muito maior, né? Porque eu acho que quando a mãe não consegue proteger um filho, quando há esse vínculo bem comprometido, esse sentimento de culpa, ele impera. E há uma dificuldade muito maior em desfazê-lo ou ressignificá-lo, né? O vínculo da mãe com o filho, biologicamente, ele é muito reforçado, né? Na gestação, no parto, nos cuidados, né? Essa liberação toda do hormônio, né? Da ocitocina, que é o hormônio desse vínculo, né? Que gera todo esse amor, esse apego, ele é realizado de uma forma com um tempo. Então, por isso, a maioria das mães vão dar esse mesmo relato, que fariam o mesmo. Porque a maioria se compromete, né? Se sacrifica, a gente sabe, né? Infelizmente, ainda há muita ausência paterna, né? Na educação, na criação dos filhos. Então, sobra tudo para a mãe. Obviamente, esse vínculo é muito mais estabelecido. Elas ficam muito mais comprometidas. Desde um simples prato de arroz e feijão que, às vezes, você deixa de comer, mãe, porque seu filho falou que estava com fome, tinha pouco na panela, até uma atitude como essa daí, que a gente não consegue nem mensurar. O que você é capaz de fazer pelos seus filhos, né? E detalhe, nessa história, essa mãe ainda tem que catar os cacos porque o outro filho está internado. O outro filho levou um tiro também, ele está internado. De onde tirar essas forças? Você consegue entender, Mirielle? Como é que você tiraria força? De onde você tiraria essa força? Essa força, eu confesso que só Deus. Só Deus, porque existem coisas que não é para nós, seres humanos. Essa maldade que nós acabamos de ver, ela está prevalecendo cada vez mais. E nós, mães, a única coisa que a gente consegue falar com eles é cuidado. Se cuida. Eu, no meu caso, eu falo que eu tenho a dádiva de poder ter a bênção de ter 2 filhas que já estão casadas, têm as suas famílias. Então, tipo assim, seguem rumos, né? Já deixa a mãe tranquila também, já me deixa mais tranquila. Eu me preocupo agora mais com os netos do que com as filhas. Mas eu já passei por momentos de baile funk, de você ficar assim, meu Deus, vai que acontece alguma coisa, e você não está lá. Foi como a Luana disse. A Lu falou, que nós, tipo assim, é um sentimento de incapacidade
que uma mãe deve ter. Agora, você para pensar uma mãe enterrar um filho, o outro hospitalizado, é muita tragédia num dia só, em menos de minutos. E a gente não saber lidar com isso, porque ninguém sabe lidar com essa dor. Ninguém está preparado, ninguém, né? Nenhuma mãe está preparada para perder um filho. Nunca. Inverte, né, a ordem natural das coisas. É muito complicado. Jamais. Tem mais comentários. A Marcilene também participa. Um dia eu entrei na frente de um carro para salvar minha filha, que na época eu estava com 4 anos. Ela saiu correndo na rua. Aí eu atirei antes que ela fosse atropelada. Graças a Deus. Na hora, eu só queria salvá-la. Gente, os relatos de vocês fazem a gente justamente se colocar por alguns instantes nessa cena. Boa tarde, concordo com essa fala da gente não estar presente na hora que acontece, a gente se sente culpada por não poder proteger. Meu filho morreu em um acidente, uma carreta na divisa do estado, e eu me sinto assim porque eu não consegui chegar a tempo de vê-lo com vida. É o comentário da Luciane Barcelos, de Jardim Botânico. Olha só como é que é a carga de emoção desse comentário, a gente está aqui arrepiado, tá? De fato, faz com que a gente se coloque, tente se colocar, mas é difícil se colocar no lugar dessa mãe. Boa tarde, Beto, eu sou avó e quase morri afogada na piscina, mas salvei a minha neta de 4 anos, e sua avó, hein? Olha, tem gente falando aqui, estou vendo esse relato dessa mãe, eu também queria agir do mesmo jeito. Eu choro até hoje pela perda do meu filho, que foi assassinado, já vai fazer 3 anos. Eu me culpo por não estar lá para defender, tomar os tiros no lugar dele. É uma dor imensa de quem perdeu um filho. Vamos parar aqui mais uma vez também nesse comentário, Lu? Né? Então, vamos falar para essas mães que não estiveram, que não puderam agir por alguma circunstância, não estavam ali presentes. Né? Como que elas fazem para ressignificar isso? Em primeiro lugar, eu sinto muito, né? Eu acho que a humanidade que habita em nós precisa ser muito vivenciada, assim, nesse momento. Embora a nossa mente fique, né, fazendo esse trajeto o tempo inteiro de autocobrança, é possível, sim, a gente trazer um aspecto de autocompaixão, entender que há uma humanidade em nós que nos impede mesmo, né, de ser onipotentes, onipresentes, oniscientes. A gente não tem esse poder. E por mais difícil que seja, cada um dos indivíduos, né, que saem de nós saímos de outras pessoas, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Claro que quando se trata de uma criança, há uma impulsividade, né, da imaturidade do cérebro da criança, por exemplo, cair numa piscina, né, achar que vai conseguir nadar. Se tratando de adolescentes, o córtex pré-frontal também ainda, né, não foi todo maturado para esse planejamento, para o impulso, né, o controle de impulsos. Então, assim, a gente entende que a vida tem um percurso, alguns são, eles acontecem de uma forma mais rápida, né, outros levam anos. Trabalhar esse auto-perdão, ele é muito importante, esse sentimento de autocompaixão também, né? E eu gosto muito de falar para os meus pacientes no consultório, assim, algo que parece muito bobo, mas está dentro da terapia cognitiva, que é um exercício muito simples, assim. O que você falaria, né, para uma pessoa que você ama muito se estivesse passando por isso? Você iria culpá-la? Você ia falar, realmente, a culpa foi sua, você tinha que ter estado lá antes? Não, você ia dizer, você fez tudo o que você pôde, não estava ao seu alcance, você achou que ele estava seguro, você ensinou o que você sabia. Eu acho que ir por esse caminho é o mais justo enquanto o papel de humanos que somos e impotentes que somos. Tem mais relatos aqui. Boa tarde, Roberta. Eu já entrei em uma mercearia com um facão na mão, rugindo como uma leoa, porque o dono da mercearia deu um tapa no bumbum da minha filha. Ela chegou em casa desesperada. Mas eu fui lá sem pensar 2 vezes. Liguei para a polícia e falei, vocês têm 5 minutos para chegar aqui ou eu vou matar esse velho tarado, a pessoa disse. Por fim, apareceram mais crianças que ele abusava e fomos todos parar na delegacia. Outro relato também que me chamou a atenção. Cadê? Roberta, sem dúvidas nenhuma, eu não pensaria 2 vezes em fazer o mesmo pelos meus filhos. Eles são a minha vida, se possível, dou a minha vida por eles. Achei um outro comentário também muito forte. Oi, Roberta, eu não tive tempo, eu só ouvi os tiros. Meu filho já estava caído, tinha 15 anos, mas eu daria a minha vida por ele. Porém,
não deu mais tempo. São relatos fortes, né? A Regina do bairro Bonfim também participa com a gente. Eu faria o mesmo pelos meus filhos. Boa tarde, eu passei pela mesma coisa horrível do meu filho, ele foi assassinado pela mulher. E eu me culpo por não estar lá perto dele na hora, né? Eu entraria na frente para que acontecesse o pior ali comigo. Eu estou resumindo porque a mãe também fica desesperada. Boa tarde, Alberta. Eu já me joguei na frente de um ônibus para salvar a minha filha. Esse é o comentário da Ruth. É o que a gente está falando, né, Mirielle? São situações que a gente não consegue imaginar, mas que se depender, se a gente estiver ali inserida, a gente não pensaria realmente duas vezes. Mexe muito com o nosso instinto materno, né? Exatamente. E como a Lu falou, nós devemos também ter, além do instinto de mãe, de leoa, de querer salvar, de querer, né, transformar aquela situação em outra, porque é o que toda mãe deseja, que aquilo não aconteça. Mas, infelizmente, ela não teve essa chance e ela tem que passar por esse processo e ela precisa de ajuda, né? Porque realmente ela não pôde, ela foi avisada, mas ela não pôde conter e ainda teve outro dano que foi o outro filho. Poderia até mesmo ter sido ela, porque na fúria, na ira... Poderiam ser os três ali, Na né? ira, eles poderiam ter acabado com a própria vida dela. Agora, tudo bem, morrer por um filho é válido, porque você ama, porque você gerou, mas destruir toda uma família por falta de, como é que se fala? Na verdade, Ainda controle. Algo tão banal também, né? Controle, porque nós temos que ter controle, porque, vamos supor, ela chegou num momento que não deu tempo, mas e se desse tempo, será que ele iria embora com ela? Né? São perguntas. Então, são perguntas que nunca vão ser respondidas. E essa mãe vai ficar eternamente no si. E ela precisa de ajuda. Agora é só um lado como a Lu para poder estar ali orientando, ajudando, porque de nós mesmos, é só aquele momento, a garra, querer lutar para tirar os nossos filhos. E se conseguir. Mirielle, obrigada pela sua a você participação, também. representando as mães, né? Essa força que a gente tem, esse instinto materno. Obrigada, Lu, também, pelas suas palavras a vocês. muito bem pontuadas, tá?